começar criando uma janela deslizante de soma para essa coluna vendas, com uma janela de período 2, de tamanho 2. Então, para a gente fazer isso, queria a cada 2 linhas executar uma operação. Qual operação? Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. Aqui você encontra vídeos sobre ensino de programação, ciência de dados, inteligência artificial, discussões sobre tecnologias e seus impactos na sociedade. Essa é mais uma dica de pandas. No vídeo de hoje eu quero dividir com você um método que talvez você conheça se você já está acostumado com esse pacote, com essa biblioteca do Python, ou talvez possa inclusive ser uma novidade para você, que é a função rolling, que nos permite fazer operações em janelas móveis, janelas deslizantes no data frame. Se você está acostumado com conceitos de estatística, por exemplo, muito provavelmente você já ouviu falar na média móvel em um conjunto de dados, que é quando você vai calculando a média, por exemplo, a cada 3 linhas desse seu conjunto de dados, ou a cada 2. Ou seja, você vai pegando subconjuntos de tamanho fixo dos seus dados e vai fazendo uma operação neles. Se você não está acostumado com esse conceito, fica tranquilo que aqui na prática você vai conseguir entender. Para poder testar essas operações em janela móvel, eu criei aqui um data frame com dados aleatórios. Então a gente tem uma coluna de data, uma coluna de tipo do dia, se aquela data é um final de semana, um dia da semana, um tipo de pagamento, seria dinheiro ou cartão, e um número de vendas. Então, a gente pode imaginar que isso daqui é um conjunto de dados referentes à venda de uma loja no shopping da sua cidade. E aí, essa loja está tentando entender os fluxos, né, de dinheiro e cartão para extrair informações e insights desses dados. Se você quer também acompanhar o que eu estou fazendo, olha aqui na descrição desse vídeo que eu vou deixar o link para esse notebook, para que você possa copiar o meu código. Esse código aqui não é muito complicado, então a gente cria aqui um range de datas, você pode inclusive variar as datas se você quiser. A gente gera de maneira aleatória a quantidade de vendas no dinheiro e no cartão. Para cada dia vai ter um número de vendas em dinheiro e um número de vendas no cartão. Aí a gente tem o tipo dia da semana, o tipo final de semana, e a gente atribui essas informações aos dados. E no final aqui eu estou ainda atribuindo especificamente a coluna de data, forçando ela a ser do tipo datetime, porque isso vai nos ajudar mais para frente. Eu vou até rodar esse código de novo e você vai ver que os dados aqui vão mudar, porque cada vez que eu rodo, né, eu estou gerando aleatoriamente um novo dado. Vamos começar criando uma janela deslizante de soma para essa coluna vendas, com uma janela de período 2, de tamanho 2. Então, para a gente fazer isso, a gente pode atribuir essa informação a uma coluna, para que depois a gente consiga ter ela dentro do nosso data frame. Então, eu vou criar aqui essa coluna row soma win 2, ou seja, eu vou criar uma operação de rolling no meu data frame, com uma janela de tamanho 2. Então, ele vai querer, a cada 2 linhas, executar uma operação. Qual operação? Nesse caso, eu vou determinar que ele vai fazer uma soma. Então, se a gente roda essa linha e observa o nosso data frame agora, a gente tem esse resultado. A cada 2 linhas, ele está somando, e ele tem esse padrão aqui, que ele começa na primeira vazio, aí para a segunda ele soma a atual e a anterior, aí assim por diante, vai somando a atual e linha anterior. Como você viu aqui, essa janela, esse tamanho da janela, a gente que vai determinar. Eu escolhi 2, e por isso, foram 2 linhas. Se eu escolher 4, 5, 6, é o tamanho que eu quiser. Uma outra possibilidade que a gente tem é de fazer outras operações. Que operações? A gente tem a opção de fazer a média, e aí, bom, eu vou mudar aqui a janela, né, pra gente ter outro tipo de tamanho de janela. E aqui eu tô criando sempre colunas novas, né, você pode ver. Tem ainda a opção, né, de fazer máximo e mínimo, que também é legal. Então, por exemplo, eu vou fazer o máximo. E olha, agora que eu vi que eu errei aqui o nome da coluna, era pra ser aqui, né, o average. Se você quiser corrigir aí, fica melhor. É average win 3, se fosse para seguir o padrão anterior. Eu até vou rodar aqui, mas o que vai acontecer é que ele vai criar uma nova coluna, ele não vai sobrescrever a anterior. Eu vou criar aqui um max de tamanho 2 também. Então, tamanho da janela 2, e aí eu venho aqui e escrevo o max. Então, veja que agora a gente foi criando aqui colunas. Essa aqui ainda tá errada. Posso até fazer uma dica de pandas extra aqui para te lembrar como que a gente apaga uma coluna. Então, vamos lá, a gente vai fazer
data.drop. A gente passa o nome da coluna, que é esse aqui, né, que eu escrevi errado, eu não quero mais esse nome. Boto o eixo 1, que é o eixo de colunas, e in place, para ele deletar de fato no data frame. In place é algo que eu já usei bastante aqui no canal. Se a gente não coloca o in place, ele gera uma cópia do data frame sem aquela coluna, mas ele não altera o data frame original. Então, vou fazer isso aqui, rodar. E aí, a nossa coluna tem que sumir. E, de fato, ela sumiu. Então, eu já apresentei aqui variações de operações, mas uma outra variação que eu quero mostrar para você, antes de encerrar aqui a nossa dica de pandas, é em relação à janela. Então, olha que interessante. A gente pode criar, em vez de uma janela por número de linhas, como a gente tem uma coluna aqui que é data, e ela é do tipo datetime, então eu posso até fazer aqui um data.info, para a gente ver os tipos de dados das colunas. A coluna data é de fato do tipo datetime. Eu sabia disso porque eu, explicitamente criei aqui, transformei, na verdade, essa coluna para o tipo data, então ela deveria mesmo estar nesse tipo. E porque a gente tem essa coluna datetime, a gente consegue utilizar uma janela em dias. Então, a gente consegue botar aqui, ó, 7 dias, por exemplo, on, a gente tem que passar qual que é a coluna específica, que é do tipo data aqui, e aí eu vou dar um outro nome aqui, né? Então, Win2 e Win2D. Max Win2D. Vou rodar essa linha e vou visualizar o nosso data frame. Então, você veja que aqui, o resultado, ele tá dando diferente. Ele tá dando diferente desse resultado aqui, que era uma janela considerando 2 linhas. Agora, ele tá considerando 2 dias. Para facilitar aqui, eu vou, na verdade, utilizar a operação soma, para a gente poder comparar um pouco melhor. Então, eu vou até fazer um drop dessa coluna aqui que eu criei, e vou criar, então, uma coluna soma. Opa, eu escrevi errado, né, em inglês aqui, sum. É que eu tô usando português e inglês e o negócio tá bagunçando. Então, vamos ver aqui, ó. Se a gente compara a soma com janela 2, né, de 2 linhas, e a soma com janela de 2 dias, ele tá dando um resultado diferente. É interessante a gente observar o comportamento do método. Primeira diferença, aqui tá aparecendo 9, aqui tá aparecendo vazio. Então, aqui ele tá considerando só esse dia, ainda que não tenha nada anterior. Aí vai para a segunda linha, ele tá considerando 8 mais 9, 17. Então, ele tá considerando essas 2 linhas aqui. Vamos para a terceira linha, ele tá dando 23, que é esses 17 mais 6. Então, olha que interessante. Ele olha para a linha atual, da linha atual para trás. Aí, ele vai considerar tudo que tá naquele mesmo dia, mais o dia anterior, e vai somar. Quando a gente tá nessa linha aqui, né, que é a quarta linha, embora o índice dela seja 3, ele tá somando 4 linhas diferentes. Ele tá somando esse 7, esse 6, esse 8 e esse 9. Mas, quando a gente estava nessa outra linha, ele somou só 3 linhas. Por quê? Ele não tem a visão do que tá para baixo. Ele olha a linha atual para trás. E aí, tudo que tiver no dia atual mais o dia anterior, ele vai somar. Então, isso fez com que desse essa diferença. Então, é legal observar isso, porque às vezes isso pode influenciar a sua análise. E isso se repete aqui. Então, quando a gente está na quarta linha, no dia 3 de janeiro, ele não está considerando a entrada de baixo do 3 de janeiro. Isso que é interessante observar, porque dependendo da análise que você fizer, tem que tomar cuidado para não ter imprecisão, na interpretação desse dado. De todo modo, essa é uma função que pode ser bastante útil. É possível que você tenha até pensado em melhores aplicações do que eu, ou em dados que você já utilizou, análise que você já precisou fazer esse tipo de operação. Talvez você tenha feito esse tipo de operação em outros softwares, por exemplo, no Excel. Mas eu queria te dizer que no Python você também consegue fazer isso utilizando o rolling. E se você gostou dessa dica, deixe um comentário aqui utilizando a hashtag Dica de Pandas. Esse vídeo fica por aqui, muito obrigada e até a próxima!